Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um É Nóis Cast na marca da pênalti. E hoje eu vou conversar só com o treinador campeão paraense. Sim, Matheus Sodré está aqui, retornando ao Águia e vai conversar com o É Nóis Cast. Matheus, já queria há bastante tempo, aí com esse retorno, estando em Belém, muito obrigado por ter colocado a gente na tua agenda aí, tá em Belém treinando. Seja muito bem-vindo ao É Nóis Cast, mano. Eu que agradeço aí, para mim é um prazer enorme estar participando, né, no podcast aqui com você. Espero que o pessoal aí de casa curta também e estamos aqui à disposição. Valeu. Então, rapaz, sabe que aqui é garbo, é elegância e convidados de alto padrão. Então eu te chamo, eu te peço, vem com nós, papi! Salve nação querosense, hoje o É Nóis Cast na marca da pênalti é com o Matheus Sodré e eu faço questão de repetir, o atual campeão paraense, e a gente vai falar muito disso. Mas antes, pra gente sempre ter essa moral, trazer essa galera, like, te inscreve no canal, te torna membro, tudo isso. Mas vamos lá, sem mais delongas. Matheus, assim, tu voltaste e eu queria saber o que te fez sair de um clube. Eu vi o teu post de agradecimento e tal, foi tudo bem, mas assim, era um time que tu tinha uma relação familiar por causa do teu pai, né? Que a gente também vai falar. Faltou o acesso? Tu disseste, não, eu vou buscar isso. O que te fez voltar, meu amigo? E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É claro, né? A gente fez um excelente trabalho em 2023, a gente ficou com aquela sensação, sim, de que poderia alcançar voos altos aí durante a competição, mas passou, né? E aí eu acabei aceitando o Itabuna da Bahia por conta de uma relação familiar. Meu pai é de Itabuna da Bahia, fez história lá, cresceu lá, tenho familiares lá, né? E nesse período, depois da minha saída do Águia, eu resolvi priorizar um pouco a família, né? Então tu não assume nada antes, não, eu não assumi nada, tive alguns convites para até projetos para iniciar aqui no Pará com alguns clubes, mas aí eu resolvi focar um pouco na questão familiar, até porque eu trabalho com meu pai, né? Até para nós estarmos próximos ali da família que era necessário naquele momento. Em vista que nós abdicamos de muita coisa, né? Para poder, por exemplo, minha irmã teve neném, meu pai primeiro neto, avô, e a gente já logo saindo e ficando 6 meses aí sem vê-los, né? Tanto que nós trouxemos ele para o primeiro jogo da final. Foi ali que a gente nos encontrou, deu que sorte. Legal, cara. O Gael virou o grande amuleto nosso, aí nós costumamos falar. E aí a gente resolveu dar esse tempo, né? Aí quando vem o Itabuna da Bahia, pela relação que eu tenho lá com o presidente, familiar, eu acabei aceitando o desafio já em cima da hora, com uma tarefa difícil, porque o clube saiu de uma transição SAF para voltar à normalidade, né? O SAF acabou saindo. E aí eu acabei aceitando esse desafio, né? Tu tem duas inversões aí, né? Tu pegou o time que sai da SAF e volta pro associativo. Sim. E o teu pai é teu auxiliar, não é o contrário, né? Exatamente. Porque ele é, por exemplo, o treinador da seleção, o próprio Tite, não é isso? Sim, tem essa daí, a gente tá no inverso, né? Na verdade, eu resgatei ele me conduziu, me deu o pontapé inicial. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com o Águia, eu falei, bora, retorna aí que eu vou precisar da sua ajuda. E logo no primeiro trabalho juntos, aí tipicamente tivemos esse grande sucesso, foi o Campeonato Paraense. Matheus, eu não tenho como não te perguntar, a gente vai falar do Águia agora, que tu também volta para ter uma recuperação, né? Porque o Águia não está bem e eu estava conversando com o Matheus sobre, eu sou um cara crítico, porque eu acho que o Águia tem totais condições de ser, vamos lá, vamos começar com terceira força, mas uma das grandes forças, é uma região muito forte, enfim. Cara, em que momento do título do ano passado tu olhaste e disse, porque não é só ganhar o título, tu tira o Paysandu e ganha sobre o Remo. Em que momento, teve um momento específico que tu falaste assim, agora esse Águia vai bicar? Ou só no final, no pênalti mesmo, final? Eu não vou, porque eu também não quero causar muita dor na torcida remista, lembrar do gol de bicicleta, mas vamos lá. Não, claro, teve sim esses momentos. Eu costumo falar, nós não montamos um time campeão, nós construímos um ambiente para tornar uma equipe campeã. Esse foi o grande ponto nosso, né?
em vista que nós não tínhamos Copa do Brasil, veio jogadores, tipo, que a gente costuma falar, operários, assim, que eles compraram a ideia. Ninguém veio por dinheiro, ninguém veio por nada, veio sim por acreditar nesse projeto que estava sendo construído. E eu tive uma felicidade enorme de conduzir esse elenco, muito simples, mas com jogadores com características de caras vitoriosos, né? E aí a gente começou a desenhar. Mas eu acho que a grande virada de chave foi quando a gente saiu no último jogo antes da Copa do Brasil, que foi contra o Itupiranga, que nós vencemos um clássico ali e voltamos muito forte contra a equipe do Botafogo da Paraíba. E aquele gol aos 44 do Pablo de falta contra o Botafogo da Paraíba deu um respiro financeiro para o clube, avançamos a primeira fase, aí a atmosfera em Marabá mudou. E aí a gente começou a sentir que as coisas estavam caminhando por uma coisa grande. O grande é o quê? Você conseguir competir. Claro, não, mas ainda você não consegue almejar o título até pelos anos que vem essa hegemonia. Esse investimento é muito grande. Mas aí eu acho que ali foi a grande virada nossa e aí, consequentemente, a gente consegue ganhar os jogos classificando e aí vem o Goiás, onde a gente consegue eliminar o Goiás nos pênaltis, aí nós nos tornamos assim realmente onde todo mundo acabou ficando de olho. Eu vi o jogo, eu não estava lá, sim, mas eu vi o jogo, e foi um jogo Soubemos também fazer o jogo, que nem a gente fala, a gente tem que saber sofrer, tem que saber ter a inteligência da partida, saber nos colocarmos onde nós temos que nos colocar, né? Mas aí já adiante, já na semifinal, a equipe do Paysandu respeitou muito nós. Essa foi uma realidade. E dois jogos aí já é diferente, né? Na ocasião, colocou 3 zagueiros contra nós lá no Zinho de Oliveira. Então isso você começa a sentir, tipo assim, opa, o pessoal também está olhando, por que nós não vamos nos olhar diferente também, né? E conseguimos, mesmo saindo perdendo no primeiro jogo lá no Zinho de Oliveira de 1-0, né? Aquela polêmica da penalidade. Pode crer, cara, tem isso também. Voltamos aqui pro Mangueirão, onde... Jogar no Mangueirão foi uma boa para vocês? Foi uma ótima para nós. O pessoal achou até que a gente iria sentir, porque estava acostumado com um campo menor, entre aspas, que era mais Caldeirão, o Zinho de Oliveira, né? Mas nós não tínhamos perdido nenhuma partida fora de casa. Nosso time não tinha perdido nenhuma partida fora de casa, tomava muito poucos gols, tanto que nós terminamos a competição com a melhor defesa. E aí quando eles colocam o Mangueirão, imaginando uma outra situação, nosso time soube responder, não só do 1-0 dentro de casa, mas também iniciamos perdendo, mas mantivemos nosso plano de jogo. Pois é, o jogo, verdade. Então nós acreditamos até o final, nós estávamos com uma confiança muito alta, e tanto que nós terminamos o jogo 2-1 e nós em cima para ter o terceiro para nem ir para as penalidades. Claro, sabendo da força da equipe do Paysandu, mas nós tínhamos que não deixar eles crescer, porque a gente sabe da grandeza do clube. E aí, aí pênalti, aí final pênalti, a final foi... A final foi menos complicada? A final nós soubemos fazer um grande jogo lá no Zinho de Oliveira. O gol de falta. Gol de falta do Balão também, aos 37, 38, onde a atmosfera estava muito grande e nós viemos muito tranquilo para cá. Aí já mudou a estratégia um pouquinho, né, do Remo. Eles iam mandar no Mangueirão, eles trouxeram para o Bainão para ter essa questão da torcida, que a gente sabe o peso que é do torcedor. Mas pode ser pro bem e pro mal também. Exatamente, né? É isso que nós trabalhamos muito em cima disso. E então, para que sabíamos da responsabilidade do grande clube já chegar e tentar fazer o resultado. Nós sabíamos que se nós incomodássemos eles, a torcida poderia voltar e já o que seria de incentivo, dar um pouquinho de cobrança e a responsabilidade que o Clube do Remo estava vivendo no momento, né? De Série C. Isso. Com a saída do professor Marcelo Cabo, inclusive, não estava no segundo jogo da final. Mas teve o interino e o Catalá em cima. Exatamente isso. Foi logo nessa transição. Exatamente. Então, houve uma conspiração positiva para vocês, além da qualidade do Águia, do bom trabalho, né? Com certeza. Porque aí tem um gol de... Mano, é impossível não ter uma conspiração positiva quando numa final o zagueiro faz o gol de bicicleta. E não é uma bike torta, ele dá uma bike. Exatamente. E a história, é engraçado sobre essa história da bicicleta, né? O Betão, ele passou por uma coisa muito complicada no início da pré-temporada, né? Pouca gente sabe. Ele teve uma bactéria no olho e a princípio achou que era um protetor que estava caindo no olho. Ele treinou 2, 3 dias com o olho incomodando e ninguém sabia. Aí começamos a levar ele lá e descobrimos uma bactéria gravíssima no olho dele que poderia ter deixado ele cego, inclusive. Rapaz! Onde ele ficou trancado praticamente 2 semanas sem ver o sol, sem nada e tomando muitos remédios. Então, ele estava naquele espírito Betão, ele começou
ter uma situação muito ruim, até fisicamente, né? Por causa do E ele foi muito guerreiro, cara. O Betão, eu falo assim que as coisas aconteceram, ele foi muito guerreiro porque ele sabia da responsabilidade, do peso dele, que era a contratação, ele seria o grande xerife daquela zaga ali. E nós perdemos o Betão com a questão do STJD, lá com a questão do Bragantino e tudo. O campeonato atrasou, o Betão consegue se recuperar. Na segunda rodada eu resolvo colocar o Betão contra Tuna Luso, ele faz um gol contra na primeira partida dele, mas mesmo assim vencemos de 2-1, e aí começa a retomada, e aí vem que eu falo que com certeza foi a coroação, porque o cara fazer um gol de bicicleta, no Baenão, numa final de campeonato, tanto que nós tivemos um momento que ficou em dúvida o título, que foi, nós tivemos totalmente o controle da partida, sem sofrer muitos sustos, né, com a equipe do Remo, mas numa saída para a gente tentar matar o 2-0, nós sofremos o gol no final do primeiro tempo, a torcida explodiu. Ali realmente a torcida começou a explodir e eu até falo que se tivesse mais uns 5, 10 minutos poderia ser perigoso nós tomarmos a virada ainda no primeiro tempo. Mas quando acaba 1-1, imediatamente eu falo, gente, gol de bicicleta numa final do campeonato, não tem como não ser gol de título. Não tem como não ser gol de título. Aí cria aquela atmosfera e nós voltamos para a partida bem também. E no momento que a gente tinha amplo domínio, que o Shoa foi expulso, sai um gol contra ali, o destino conspirando, para ir para mais uma penalidade, Axel brilhando. E vira alguma coisa meio apoteótica. E outra coisa, Matheus, assim, tu viveste o campeonato, vai revivê-lo, já viveste como auxiliar, viveste como treinador. Eu estou muito enganado, sem puxar o saco da galera de Marabá, que talvez hoje o Zinho seja o campo dos times do interior que mais sabe exercer pressão em casa. Eu estou viajando muito? Com certeza absoluta. Em 2021, na minha primeira passagem, eu senti falta desse contato, porque tinha pandemia, né? E tanto que quando eu retorno, eu sempre trouxe o torcedor para o lado. Falei, cara, nós precisamos criar uma atmosfera, o campo da maneira que é, o torcedor apaixonado que é de Marabá. E aí o que eu prometi para eles era um time com muita entrega. O resultado poderia não vir, mas que eles iriam sair do estádio satisfeito pelo desempenho, pela entrega ali, né? Então nós construímos isso e o torcedor abraçou. Aí juntou a entrega com os resultados, virou uma atmosfera ali que era difícil mesmo. Até o Guto Ferreira, quando era o treinador do Goiás, ele até cita isso, que ele não imaginava. Parecia que nós éramos o favorito, era o clube da Série A e o Goiás estava vindo, porque criou ali, a gente brinca, né, que ia ser uma decepção se nós não tivéssemos passado. Olha como foi tão criado. Eu tava vendo aqui, a galera daqui tava torcendo pra cacete na televisão, acompanhando. Eu lembro de ter ouvido comemoração e o caramba, Não, isso é verdade, porque depois a gente teve uma viagem para Bragança e todo mundo lá parabenizou nós por estar representando o Pará. Isso foi muito, muito bacana. Tá, histórias bonitas e tal, vitórias. Eu não vou passar pela D. Eu vou pular um pouco para a gente vir para esse ano da tua temporada, que tu vai ter essa retomada difícil, mas também não é impossível do Campeonato Paraense. E tu tem uma Copa do Brasil importante para isso que a gente estava comentando, que é, tu és campeão paraense, mas se tu ficar lá na rabeira, parece que foi um golpe de sorte, o que eu brinquei de conspiração foi só isso e tu mostraste que não. O que tu estás pensando para o momento agora da tua chegada, Matheus? Uma coisa é resolvemos aqui, apaziguamos, melhoramos, vamos jogar uma Série D, né? Mas para agora, o que tu tem que fazer, cara? Porque teu time está em penúltimo? Décimo, né? Então tá ali na tal. E precisa ter que ficar em oitavo no mínimo para entrar para brincar. Tem uma diferença da Copa Grão-Pará, que também pode, se tu for perder, né? Mas assim, vamos lá. Qual é a tua missão agora, mano? Assim, tu já jogou, teve um empate, vai jogar de novo, qual é a missão? É resgatar. Resgatar o que nós construímos em 2023 para justamente não cair nessa de um acaso do futebol, para a gente continuar fazendo o Águia vencedor e crescer e nos tornarmos, sim, essa terceira força, que é o grande objetivo nosso, até por tudo que vem mostrando, né, em termos de reestruturação do clube, foi grandiosa em cima do valor financeiro que adquirimos na Copa do Brasil, né? Então nós temos que assumir essa responsabilidade. E vem outra. Eu falo que minha alegria do retorno é o tamanho da responsabilidade que eu tenho de poder fazer essa retomada, né? Então
um desafio muito grande, onde nós sabemos que só depende de nós, né? Mas não dá para ficar deixando passar. O Campeonato Paraense é um torneio, é muito curto. E vai que tu vacila e cai, Exatamente, uma cagada. é uma cagada. Então, assim, eu corri esse risco. Já pensou? Se não poderia sentar e ficar assim, não, deixa acontecer, eu venho depois. Qualquer momento, mas nenhum momento. Teve um que fez isso, mas isso não vem ao caso agora. Então, a tua missão hoje, o teu olhar... Eu estava conversando com o teu colega, que tu falaste, inclusive, que está no mesmo hotel, e ele disse que ele pensa muito jogo a jogo. Eu até brinquei com ele, que eu conversei com ele ano passado, Catalá, ele disse, eu não olho tabela, eu não quero olhar tabela. Falei, professor, em alguns momentos tem que olhar a tabela. A tua missão inicial é, mano, deixa eu me afastar aqui dessa porra, dessa zona de rebaixamento, que vai que eu acerto o time, caio, não dá para ser campeão ou subir para a Série C na segunda divisão. É o jogo que tu tem agora com São Francisco, é jogo a jogo mesmo, e depois tu vai pensando em, sei lá, mais reforço, mais sei lá o que tu imaginas? Não, claro que a gente, não, é que nem eu costumo falar, não dá pra gente ter 6 pontos sem ter os 3 primeiros, né? Então isso é realmente uma dificuldade, né? Eu costumo falar pro jogador, a gente às vezes fica muito ansioso no olhar toda hora a tabela, né? Porque a gente já quer fazer logo a conta para a classificação, mas se a gente não ficar fazendo a pontuação em cima do jogo e perder para o São Francisco agora. Então nós encaramos sim o São Francisco como uma final. É um jogo dificílimo. Falaste, meu repá é contra o São Francisco. Contra o São Francisco, porque vai ser o que vai dar essa atmosfera. Vamos fugir um pouquinho ali da tabela, até pelos confrontos que tem. E aí nós voltamos para casa diante do Caeté e tendo esse contato novamente com o torcedor, que eu sei que ele vai nos abraçar de uma maneira muito, muito forte. Ele ficou feliz com a tua volta, né? Ficou eu tive, os torcedores fizeram uma grande movimentação na minha rede social. Foi onde também me fez tá voltando aqui nesse momento aí de não é ajuda que eu falo, né? Porque resgate. Nós somos profissionais, mas resgatar principalmente o ambiente. Então hoje eu sinto que ficou um ambiente de pressão, né, em cima do que foi construído e da responsabilidade, mas é o que eu não falei, é uma responsabilidade boa. Queria eu estar sendo toda vez campeão e tendo a responsabilidade de defender o título. Quanto maior tu vai ficando, mais responsabilidade tu tem. Exatamente. Pô. Então é trabalhar assim em cima do São Francisco, mas também sabemos que os clubes como no interior, no Marabá, dependem muito do calendário. Então não dá pra gente só falar que vai escapar. Nós temos sim que lutar o calendário do ano inteiro, que eu falo, nós não somos equipe de Série D, nós estamos na Série D, nós temos que conquistar essa vaga novamente no Campeonato assim, Paraense. Eu tenho uma opinião, e tu vives, e está aqui o teu assessor, não sei se eu estou falando bem, mas eu estou insistindo muito nisso. Hoje em dia o Pará fala muito de eixo, que o eixo é ruim para nós e tal, mas há um pensamento de eixo nosso, o Paysandu e o Remo é o eixo. Porque a visão de tudo é meio focada em Remo e Paysandu. Então, acho que, inclusive, para dar uma quebrada nessa visão de eixo, uma das equipes, a terceira força, ou querer brigar para ser uma das duas, ser do interior. E de uma área, que é o sul do Pará, muito forte, muito pujante economicamente. Vocês sentem isso? Não vou dizer, no campeonato, prejudicar, tu não vai falar isso, se quiser. Mas tu sente isso, uma diferença, o que a galera sente de Rio, São Paulo para Belém ou para o Pará, tu sente o tratamento da imprensa, nossa, da mídia alternativa, com Remo e Paysandu para vocês, por exemplo, que são, repito, os atuais campeões paraenses? Claro, sem criar polêmica nenhuma, a gente sabe. Mas a gente sabe também. Mas a gente sabe que nem eu agora no meu retorno e já antes, né, que parece fácil, agora o Matheus quer ficar falando. Não, eu sempre fui um cara que falei, independente de resultado, por exemplo, os horários 10 horas da manhã, eu não consigo enxergar o Remo e o Paysandu jogando 10 horas da manhã. Se teve algum jogo aí, me perdoem, mas eu não lembro dele jogar. E é realmente um horário complicado no Pará, cara, para você desenvolver o futebol de alto nível. Isso não é uma crítica para começar a bater e negócio, mas é uma situação para você olhar, ver as situações, até pelo deslocamento que tem dessas equipes aí também, e até para atrair cada vez mais. Eu falo que o futebol paraense, eu sou de São Paulo, dá para ser uma grande potência, cara.
É muito bom você ter agora o Paysandu na Série B, o Remo na Série C, e um vai levantando o outro, é isso que o time do interior tem que fazer. O Águia mostrou que pode ser campeão, tem que começar a elevar também o nível dos adversários do interior para todo mundo, porque vira um campeonato muito competitivo. E ajuda o eixo, né? Porque quanto mais embates duros, porque os do interior estão mais fortes, eles chegam mais preparados. E vocês também. Né? Você acaba com aquela coisa que normalmente tem, né? Que é o clube, os dois clubes grandes começam a deixar para contratar depois para a Série C, Série D, e nós já vimos uma mudança agora nesse cenário, mesmo sabendo da dificuldade. O que eu vejo é muita dificuldade para conseguir atrair jogadores ali mais de São Paulo, Minas, realmente a gente tem essa dificuldade. O Águia, por exemplo, atual campeão, tem um calendário inteiro e tem jogador que esbarra e prefere jogar 1-2, 1-3, um outro campeonato ali mais próximo do que de repente está vindo para disputar o Paraense. Porque se a capital tem problema, imagina o interior. O Hélio, inclusive, deu uma declaração dessa, que é uma coisa que a gente fala, quando o cara do interior fala, é a desculpa do time, né? E quando um cara, então foi muito importante o peso do Hélio dos Anjos falar sobre isso, né? Até no financeiro, eles pedem muito mais do que as outras equipes, mas realmente isso daí existe, sim. E nós temos que organizarmos cada vez mais nosso campeonato para cada vez minimizando isso. No caso de vocês é capaz, inclusive, da facilidade já para a Série D ser um pouquinho maior, porque aí é o campeonato nacional. Tu falaste uma coisa, me esqueci, mas eu vou voltar nela. Tu tem Copa do Brasil. Falaste da importância das vitórias na Copa do Brasil financeiras e também porque o Águia acaba que aparece pra caramba, pô. Meu grande amigo Ricardo Honório do Coxanautas, que me desculpe, mas dessa vez não vai dar. Mais uma vez um time nacional, dessa vez na Série B. E vocês, diferentes dos companheiros de série de Copa do Brasil, passando, que é mais árduo, mantém em casa, né? Então tem essa vantagem de aproveitar o Zinho na possibilidade de ser 2 vezes, não tem? Com certeza, foi o nosso grande fator o ano passado, né? Passamos no Botafogo e depois viemos com o Goiás em casa. O Curitiba, vamos lá, o Curitiba a gente sabe da força da equipe do Curitiba. Mas já deu uma diminuída na divisão. Mas deu porque caiu agora, mas é a equipe de Série A, né? Mas eu falo que tem um grande detalhe aqui que é o Guto Ferreira. Ele é o treinador agora e acaba a surpresa. Esse daí para mim é o grande detalhe, porque a gente sabe que normalmente os clubes de Série A e B vêm, mas o Guto Ferreira, por ter convivido com isso, por ser um amigo nosso, inclusive meu pai foi auxiliar dele, e ele até se emociona quando ele encontra a gente ali em Marabá, né? Foi uma coisa muito bacana ali, e ele no final do jogo elogia muito todas as situações, tanto sabendo que seria eu e meu pai ali na frente. Então esse fato para mim me incomoda um pouco, que é porque eu tenho certeza que ele já vai passar como que é o campo, como que é a atmosfera. Ele até vai pegar um campo melhor. E com certeza ele vai criar um atrativo maior e deixa de ser a surpresa. Um jogo. É um jogo, né? Precisamos da vitória, né? O primeiro jogo tem que sair o vencedor, o time mandante. Aí no segundo empate você consegue empatar e pós-pênalti. Mas... E quem é que tu pode pegar na segunda rodada, porque já tá... A capital ou Tocantinópolis. Porra, essa aí é sacanagem. A primeira é uma pedreira. Não que a segunda... Sim. Galera do Tocantins, com todo respeito, mas pô, entre Curitiba e esses dois e jogar em casa. E aí nesse segundo caso tu passa, eu já vou dizer que vocês são favoritos. Não, com certeza. Se a gente conseguir passar, nós temos que assumir essa responsabilidade. Pronto, era isso. Tu conversa na tua volta, Mataus. Galera, desculpa, irmão. Quando for jogar o Águia, está jogando o campeão paraense, a gente tem que ter uma postura diferente do ano passado, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu falei, que a gente conversou do time que ganha e depois ele não consegue lidar com essa mudança. Como é isso para ti nessa volta? Tu entendeu o que eu quero dizer? Claro. Assim, inclusive falei hoje com meus jogadores, nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós nos colocamos aqui, quem estava no ano passado, e quem chegou aqui sabia que estava vindo para o campeão paraense. Ou veio por isso, né? Veio por isso, exatamente. Então eu bati muito nessa tecla hoje, conversando com os nossos jogadores ali, em cima disso, porque é o time a ser batido. Se antes era só Remo e Paysandu, agora é o Águia de Marabá, porque é o campeão. Então, esses três, os times comemoram. Santa Rosa, por exemplo, comemorou o empate como se fosse vitória. E tá certo eles. Acabou de subir. Acabou de subir, você enfrenta o atual campeão e tem um resultado. Então, nós temos que entender isso. E tu já vê que os times também se preparam diferente? Com certeza, totalmente diferente. Cria aquela atmosfera a mais, né? E em cima até desse
desse fardo de campeão sobre a Copa do Brasil, terminando aqui a sua pergunta. Não, por favor. O ano passado nós construímos um ambiente vencedor, que foi no Parazão, que nos deu tranquilidade para a Copa do Brasil. É o que eu falo para eles. Não adianta a gente chegar na Copa do Brasil se a gente não retomar o Parazão. Porque o Parazão vai nos mostrar muita força para chegar na Copa do Brasil. Então eu acredito que estão muito ligados esse primeiro jogo da Copa do Brasil com a nossa retomada no Paraense. Até para dar tranquilidade, senão você fica entre a cruz e a espada ali. Pô, tomou muito mal aqui, como que a gente vai tirar força para ter a confiança e a preocupação em cima do Campeonato Paraense? Matheus, tu é um cara de 39 agora, né? 36. Tá com 36? Tá aumentando. Pô, é que a diferença eu queria... Pô, piorou ou melhorou? Tu entra nessa leva, por exemplo, tu tá vendo o Thiago Carpini assumindo um protagonismo, vice com o Água Santa, tirou o Juventude, levou a ser, da zona, levou a ser vice-campeão brasileiro e agora chega no São Paulo, tudo bem, um São Paulo com o Dorival deixando legal, mas pô, tu vê o Carpini. O Zanardi, que eu te perguntei que ia pro Corinthians, mas o Corinthians não sabe regulamento e tal. Mas tu também falaste do Guto, tem teu pai, tu acabou de citar o Hélio. Tu vê essa diferença dos medalhões para essa galera mais nova? Ou tu vê que a galera mais antiga, tipo o Hélio, também voltou a estudar, a evoluir? Esse negócio de estudo é tão necessário? Eu ouvi já jornalista falando, pô, essa galera fica muita tática, atrapalha jogador, e eu vi o jogador olhando assim, e tal. Como é que tu vê isso, cara? É uma curiosidade que eu tenho. Eu já conversei com o Bolamigo, que tu me falaste que tu viste, fiquei muito feliz. Ainda não tive o prazer do Hélio. Conversei com o Catalá, que tem 40 e poucos anos também, é um cara... Quem mais que eu conversei? Pô, mas já conversei com treinadores de todo tipo. E eu sempre faço essa pergunta. Enrolei muito, mas é isso. Eu costumo falar que eu sou um jovem idoso, né? Por acompanhar muito meu pai, e ele era auxiliar do Estevão Soares, né? Durante 12 temporadas, Palmeiras, Curitiba, Botafogo, grandes equipes aí com passagem. E eu sempre fui muito curioso, sempre estive muito presente, né? Eu vejo muito assim que, claro, o estudo é completamente importante, a gente sabe, mas nada como vivenciar, cara. Eu tive a felicidade e até eu falo que eu tive o privilégio, claro, por ter um pai no futebol, onde eu pude cada vez estar mais próximo dele e ver as tomadas de decisões, as ações, já na prática, né? E não só, de repente, numa sala, sentado, entre outras coisas. E eu vejo assim que tem espaço para todo mundo, que o que tem que ter é a organização, é a contratação, os caras entenderem o que eles querem realmente, a identificar o que o clube precisa, qual que é a característica do clube, mas realmente é difícil. Você vê hoje o treinador, o dirigente contrata um treinador, aí quem vai assumir é totalmente diferente. Aí você diz, qual que foi essa linha, qual que foi o planejamento para você dar sequência no trabalho? E com contratações feitas por estilo do antecessor. Exatamente. Às vezes deixa tudo na mão do treinador, aí o cara que chega tem que se virar, né? É uma coisa assim complicada. Aí você citou dois caras que eu tive também o privilégio de acompanhar de perto, né? O Zanardi, na época que eu estava no Sub-17 da Portuguesa, ele vem do Corinthians da base e trabalha no Sub-20 da Portuguesa e faz lá ali um grande trabalho, onde a gente teve algumas trocas, um cara super do bem. Tá no Água Santa feliz agora, tá no São Bernardo. São Bernardo. Tá há alguns anos no São Bernardo, depois ele foi pro Guarani, Santos e agora foi pro São Bernardo profissional e está fazendo uma sequência com um trabalho muito bom. E o Carpini também, eu trabalhei com ele pouco lá no Oeste. O Carpini tem 39, pô, agora que eu me toquei. Carpini 39, eu conheci ele lá no Oeste de São Paulo, eu estava no Sub-20. O Oeste agora está onde? Porque já foi de Itapo, ele já foi... Ele está em Barueri. Está em Barueri, em São Paulo. E já deu para ver que ele tinha umas ideias muito boas, ele acreditava muito na situação do trabalho dele, né? E aí ele conseguiu desenvolver com maestria ali num cenário muito difícil, que é o cenário do Paulista, né? Onde foi vice-campeão e ele meteu as caras, que a gente costuma falar. E ganhou o primeiro jogo, né? E ganhou o primeiro jogo. Com baita trabalho. Alguns amigos que eu trabalhei, que fizeram parte deles, todos elogiam demais. Muito contente pelo sucesso de um jovem treinador que está aproveitando as oportunidades. Isso é bom, né? Para ti. Com certeza. Eu também vejo isso com bons olhos. O Brasil está em fases, né?
O velho não servia mais até pouco tempo, aí depois começaram a resgatar todo Filipão, mundo. vice-campeão brasileiro. Aí começou a resgatar Felipão, o Dorival que estava esquecido, começaram a dar oportunidade para esses treinadores. O Dorival, vale lembrar que ele é treinador da seleção hoje, 1 ano e meio atrás, ele estava no Ceará. Exatamente. Ninguém queria. Surreal. Então realmente ele foi pela gestão, a questão do Flamengo acreditar nele ali, ele dá um grande pontapé ali. E o Dorival tem que parar com essa história de achar que o Dorival ganha tudo que ganha só porque ele é legal. Exatamente. Não existe. Não existe a menor possibilidade. A gente sabe, é porque a gestão de grupo hoje no futebol é tão difícil que quando o cara consegue ter essa gestão, o pessoal consegue dá méritos para a gestão. Mas tem que entender também que o trabalho, porque hoje o jogador não dá mais para você ficar enganando. Hoje a facilidade do cara olhar os jogos, dos caras analisarem, não dá para você chegar e inventar, entre aspas, assim, as coisas e achar que eles vão acreditar. Hoje o jogador consegue já conversar contigo de uma maneira de entendimento, eles têm que ter a leitura rápida também na partida, eu dou muita liberdade, assim, para eles, assim, né, que eu costumo falar, nosso papel é facilitar, não decidir por eles. Né? Porque a tomada de decisão é deles ali, a gente tem que facilitar a tomada de decisão. E é muita tomada de decisão no campo, muita tomada de decisão. A tua idade te atrapalhou em algum momento no Águia, cara? Porque é o teu primeiro trabalho profissa, né? De profissional, tu vinha como auxiliar e tal, ok, tu já conhecia o local. Em algum momento te atrapalhou, assim, não especificamente, mas tu via que no início, que esse moleque aí... Cara, eu não senti isso, sabe, assim... Quando eu tive o convite do Ferreirinha, do presidente, e do Pedrinho, vice-presidente, até eu fiquei surpreso, porque o Águia não vinha de calendário. Quando eles conquistam um calendário para 2023, eles me ligam para aceitar esse desafio, assim, né? E claro, eu fiquei muito feliz, assim, sabendo da responsabilidade, e eles foram até, assim, que eu digo, audaciosos, assim, em contratar um treinador novo para isso, mas eles tinham identificado algo em mim ali quando eu passei como auxiliar do clube, que poderia ser esse comandante. Questão de jogadores, já conheci alguns, né, importantes, o Balão Marabá, que era o grande cara ali de Marabá, e outros que estavam no elenco, mas é que eu costumo falar, é muito simples você trabalhar com jogador de futebol, desde que você seja honesto com eles. Então eu sempre fui muito franco com eles, sempre fui muito um cara, tipo assim, honesto, e eles entenderem que tem o comando, eu tenho duas coisas. Eu tenho que tomar a decisão e arcar com as consequências. Esse é o trabalho do treinador. E tu falaste uma coisa, tu começar a falar as paradas para eles e eles verem que dá certo. Exatamente, com certeza. Aí começa a questão de você mostrar e executar. Aí você mostra e executa. Quando eles começam a ver, opa, isso aqui dá certo, cada vez mais a confiança vai vindo, eles começam a falar assim, epa, vamos fazer isso daqui, porque isso daqui é o que está acontecendo mesmo. Com certeza, isso aí você tocou num ponto fundamental, e teve algumas ações assim que aconteceram, que eles olharam assim e falaram assim, opa, vamos dar um voto de confiança para esse cara novo aí, que nós vamos sair. Aí fez só um título paraense, aí o bicho aí vai falar o quê? Matheus, tu tem uma temporada difícil, tu vieste para cá para ter essa temporada. O que tu tá esperando? A gente já falou do Parazão, mas tu tem alguns... Vamos lá, teu Parazão vai reverter e tal. O que tu tá imaginando? O que tu tem que fazer? O que tu tem que melhorar? O que tu tem que incorporar no Águia para os outros desafios, inclusive de manutenção, porque cada vez no cenário nacional e tal, o que tu tá imaginando? Como é que tá esse planejamento, se é que tu tiveste tempo de fazê-lo? O primordial que eu vejo é resgatar o ambiente de competitividade dentro do Parazão. Tem que entender como é o Campeonato Paraense. Campeonato Paraense é entrega, não tem outra forma. Força, entrega, principalmente sem bola, e com a bola assim você jogar. Eu sinto um pouco isso no elenco. A gente entrou muito com um elenco muito, digamos assim, muito técnico, e faltou um pouquinho do ralar. Tá. Isso eu já passei para eles, não é segredo, eu não estou aqui desvendando alguma coisa. Então, por isso que eu falo, minha conversa é muito franca com eles. Eu falo assim, ei, estamos no Parazão, meu amigo. É campo que a gente vai ter dificuldade, é horário, é tudo. Temos que se entregar sem bola. Aí sim, com a bola, nós mostrarmos a nossa força. Então, eu acho que faltou um pouco isso, do que o time tinha e do que o time vem entregando. Então, consequentemente, isso não te dá aquela confiança. Ainda sinto que eu tenho que resgatar a confiança dos jogadores, até pela expectativa que foi criada, que é natural. Aí os resultados não vêm, cada vez mais eles mesmos se pressionam. Os jogadores têm a pressão deles, não dá para dizer que eles não estão nem aí, né? Como
alguns torcedores imaginam, ninguém tá nem... Muito pelo contrário, eu recebi aqui os jogadores, eu vi no semblante deles, e o que eu tento passar para eles é essa tranquilidade para a gente conseguir os nossos objetivos. Primeiro passo, entender o Campeonato Paraense. E já tá tarde demais, porque já passou metade do campeonato. Tá, então aí após aí tu vai... Deve chegar alguém pro Parazão, cara, ainda? Sim. Se tu, né, porque tem que emendar, né? É claro, a gente já tem conversas, né? A diretoria já via essa necessidade e sempre tem que estar reforçando, né? Ninguém já inicia o plantel já de uma vez pronto para fechar e não aproveitar a oportunidade. Mas nós temos que aproveitar oportunidades com as características que o nosso time exerce, o que o campeonato pede e, consequentemente, já visualizando Série D, claro, para você não ter que montar duas equipes, né? Que não é bom para nada, né? Uma equipe do interior, digamos, de passar. Série D chata. E essa Série D já deu para ver que é bem complicada, mas sim, estamos no mercado para poder qualificar o elenco, não ter que ficar tirando gente ou não, é sim qualificar para alçar grandes coisas aí. Tu ainda esperas, falando agora para a galera de Marabá, para a gente ir encaminhando, porque o homem também acabou do treino, chegou, almoçou e tal, aí o meu assessor aqui botou uma hora excelente, que é logo depois de comer, ainda bem que foi depois, não antes. Dá para ser bicampeão paraense? É possível? Dá para sonhar? Porque hoje é um sonho, mas dá para sonhar? A galera de Marabá pode sonhar com isso? Depende de nós, né? É que nem tu sonhas com isso? Eu sonho com isso. Eu posso te falar assim, não é... A gente sabe, lógico, que da dificuldade porque você não inicia uma pré-temporada, é totalmente diferente você pegar no meio do caminho do que você já iniciar. Então, é que eu falo, é trocar o pneu com o carro andando para identificar, mas o primeiro objetivo nosso, com certeza, é classificar. Classificando te dá a oportunidade de ficar sonhando. Exatamente. Então, esse primeiro ponto é a classificação. Aí, a partir da classificação, você começa a sonhar com grandes coisas, porque aí vira mata-mata, é uma outra atmosfera, entre aspas, zera tudo, e aí você entra com força total. Mas é claro, temos que sonhar, porque só depende de nós. Enquanto só depender de nós, nós temos que sonhar com o objetivo principal. Até porque o campeão tem que sonhar em ser bicampeão, senão já é... Senão eu não viria para cá. Esse é o grande ponto. Excelente. Porque se eu ficasse com medo de ser rebaixado ou de só participar, eu terminava o meu campeonato baiano ali, que é muito competitivo também, ficava torcendo aqui pelo clube e depois retornava ou não, ou seguia a minha carreira. Então, isso eu não me escondo de maneira nenhuma. Primeiro eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, boa sorte ao Águia. Sinceramente, é sincero, eu quero que o Águia cada vez mais se coloque numa posição de protagonismo, porque eu acho bom para o futebol, como tu falaste. Além de pressionar o eixo, puxa também uma galera. Então, assim, boa sorte, que o campeonato de 24 melhore já para vocês e que a gente se encontre numa próxima, em uma condição diferente, quem sabe já numas fases terminais do Parazão. Eu que agradeço, muito feliz, muito contente mesmo pelo convite, principalmente me sinto lisonjeado aí por estar participando desse programa que vem crescendo aí, então virei fã, vou estar acompanhando aí porque o bate-papo foi muito bom aí, pessoal, espero que o pessoal de casa também tenha gostado e vou estar sempre à disposição quando precisar. Só que tem um detalhe, tem a pergunta da marca da pênalti. Na marca da pênalti, a pergunta que vai causar frisson no Matheus, eu crio essa expectativa e nem é. Não, é uma pergunta, é uma curiosidade minha, Matheus. Tu vivenciaste alguns parazões, brincadeira, alguns campeonatos para esses. E eu queria te fazer uma pergunta. Se tu pudesse escolher de todo mundo que tu viste, um cara para reforçar, tudo bem, na idade dele, no momento ideal dele, para tu reforçar o Águia para essa temporada, tu tinha alguém? De todos, pode ser para trás, que tu viste, que tu vivenciaste, mas tu tem que ter visto. Pô, pergunta difícil, cara. Pergunta difícil. Tem um jogador que me agrada muito, mas a posição que eu tô hoje é muito boa, né? Que seria o Wanderson do Paysandu, onde eu criei uma grande amizade. Aí o zagueiro? O zagueiro. O zagueiro de Série A? O zagueiro de Série A? Para mim é um cara fantástico que demonstra muito o que eu gosto do futebol, né? Um cara que se entrega, ele sai do campo na exaustão, né? Em vista agora no Repar, saiu sangrando e eu tenho a felicidade de ser amigo dele, né? Então eu vou dar esse voto pro Wanderson, mesmo sabendo
que minha zaga é muito boa. Foi companheiro do Betão, inclusive. Qualquer coisa tu faz 3 Uma linha de 3 tá ótima ali. Aí o volante larga alguém no meio que fica bravo. Já fica até o convite pro Wanderson, né? Se ele quiser. O Hélio disse que o homem é zagueiro de Série A. Galera, eu vou pedir mais uma vez para que você acompanhe os nossos conteúdos, para que você acompanhe, eu vou botar aqui as redes sociais do Águia. Lembrem, você que diz, né, o eixo, então acompanhe o Campeão Paraense, porque é importante a gente saber o que está acontecendo. Eu acho importante a gente estar falando o Enoscast na marca da pênalti, nesse momento é Parazão. Como é que eu ia fazer isso e não conversar com o Campeão Paraense? Então, te liga, te inscreve no canal, te torna membro, dá o teu like, faz tudo aí e vem com nós, papi.